Namastê. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Ok, verso 17, a beleza do Gita, dando continuação ou continuidade à nossa aula. A ação prescrita também deve ser conhecida. A ação proibida também deve ser conhecida, mostrada. Essa palavra proibida nós substituímos recentemente, vocês lembram? O termo que nós utilizamos foi um termo sugerido pela Betânia na época. Porque a palavra proibido, né, o que é proibido pelas escrituras, é uma palavra forte, porque, afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio que nos permite violar até mesmo, né, o Dharma, né? Violar essas leis e princípios cósmicos, né? Então, existem ações prescritas, sugeridas pelas escrituras, e existem ações não sugeridas, ações ditas serem extremamente nocivas para o indivíduo e para o meio ambiente, tá? Então, eu tenho que lembrar a palavra, eu tentei lembrar hoje ou ontem, quando eu li isso. Restringida, alguma coisa assim? Não. Então, vocês entenderam o conceito, né? Tem ação que é sugerida e prescrita e tem ação que não é não recomendada, tá? Então, as ações não recomendadas também devem ser observadas. A inação também deve ser observada, conhecida, o problema da inação, né? Aí ele diz, né? Falando um pouco como os goianos falam aqui, pois é, a natureza da ação é muito sutil, né? Então, a natureza da ação é sutil, né? Nós precisamos saber quais são as ações sugeridas pelas escrituras, quais são as ações. São ações em harmonia com o campo, em harmonia com a estrutura do campo, né? Então, ações que observam, né, os princípios éticos, morais, né, e as leis, né, psicológicas também, e de tal modo que a gente possa crescer como construção, configuração corpo-mente. Então, são as ações boas que precisam ser conhecidas. O Dharma precisa ser conhecido, as ações que nos elevam, as ações que nos fazem declinar precisam ser mostradas, observadas. E o problema da inação precisa ser conhecido, porque muitas pessoas, né, são movidas por inação sem compreender a natureza da inação. Qual é a natureza da inação, Marcelo? Fundamentalmente dizendo, falando. Quem pode me responder? Tamas? Tamoguna, exato. A natureza da inação é tamoguna. Ah, mas Ramana Maharshi era super satívico que não fazia nada. Sim, existem muitas exceções à regra. Tá? Mas, em geral, tudo aquilo que é inativo, é inerte, que não se move, é condicionado, é configurado por e dominado por tamas. Todos os objetos densos, inertes, insencientes, eles são condicionados por uma proporção gigantesca de tamoguna. Então, alguém que é extremamente inativa, ela pode ser extremamente satírica, se for uma exceção à regra, mas, em geral, ela é extremamente tamásica, né? E ela precisa quebrar aquele bloco de tamas, inicialmente desenvolvendo mais Rajoguna. E aí o ego da galera, né, fica ofendido, porque a coisa mais comum que ocorre é uma pessoa extremamente tamásica delirar e imaginar que ela é espiritualmente elevada, porque uma pessoa tamásica, a sua mente, o seu intelecto, ele não tem uma faculdade de discernimento e de discriminação e de determinação e compreensão muito elevada, porque tem muito tamas no complexo corpo-mente. Então, essa pessoa, ela muito facilmente ela se torna iludida, delusional, ok? Não, eu renunciei às ações e eu sou altamente espiritualizado. Ok, boa sorte. Você deve ser, né, ali, né,
com o Ramana Maharaj, né? Ele abandonou as ações e ele era um gênio espiritual da nossa história recente, né? Então, nós precisamos compreender a natureza da ação, que é muito sutil, né? Portanto, Krishna Guru nos diz, não vou apenas ensinar sobre as ações a você, Arjuna, mas eu ensinarei a você os assuntos relacionados, o que acompanham a ação. E os 3 assuntos relacionados é chamado de Karmano Yapi Bodhayam. Você tem que saber claramente qual é a natureza da ação. A ação pode ser errada, uma ação nociva a você e ao meio ambiente, né? Pode ser Nishida Karma, uma ação proibida, uma ação altamente nociva, né? Que é Vikarna. E você precisa saber o que é a inação. Então, nós temos 3 aspectos que precisam ser muito bem compreendidos. Nós fomos desenhados para interagirmos. A palavra interação, ela inclui, ela engloba a palavra ação. De novo, com raríssimas exceções, nós fomos desenhados para interagir com este campo aparente, chamado, né, o campo dármico, né? Então, nós, os agentes interativos, né, com o campo da interação, que inclui outros agentes interativos, né, nós somos desenhados, como todo o universo, ao movimento. Tudo é energia em movimento. Então, nós estamos ali agindo. Então, nós precisamos saber o quê? Quais são as ações boas, quais são as ações nocivas e o que é a inação. O que existe de bom na inação? A inação é algo realmente libertador ou ela simplesmente pode ser, né, um veneno no âmbito do meu processo de crescimento, né? Então, nós precisamos compreender a ação, a inação e as ações boas e as ações ruins, né? Ações sugeridas pelas Escrituras, ações condenadas pelas Escrituras, condenada. A ação condenada também deve ser mostrada. Condenada é melhor do que proibida, né? Talvez. Eu dei uma olhada em algumas outras traduções aqui de outras publicações, o pessoal usa mesmo o proibido. Tanto é que aí no texto, o Swami Paramarthananda, ele fala, na hora que ele fala do Vikarma, ele fala proibido, é o que está em sânscrito. Sim. Eu procuro evitar essa palavra porque assusta ainda mais os beginners. E o pessoal, quase todo mundo é um beginner quando né, em relação ao Vedanta. E as pessoas, né, com esse movimento libertário de que não, vale tudo, nada deve ser proibido, né? Eu também sou de acordo, nada deve ser proibido. A nós foi concedido o livre-arbítrio que, né, nos permite até mesmo violar as leis que harmonizam a estrutura do Dharma, né? Então, nós temos esta libertinagem, digamos assim, né, de cometer até mesmo suicídio espiritual, né? Você terá apenas alguns problemas sem saber esses conceitos. Em última análise, o conhecimento é poder, como diz o ditado. E por que você precisa desse conhecimento? Esse conhecimento requer esforço, dedicação, né? Sadhana, ele não ocorre automaticamente. E ele é um conhecimento sutil, que requer uma mente preparada para assimilá-lo, uma mente sutilizada, purificada. Uma pureza mental é indispensável neste contexto. Em sânscrito, uma mesma palavra terá diversos significados. E aqui ele está falando sobre a palavra gati, que também significa natureza. Isso significa que sem um Guru Shastra Upadesa,
tem as instruções, os desdobramentos, as exposições de um Shastra Guru, um guru que ensina as escrituras, né? Este conhecimento dificilmente é devidamente assimilado. Até aqui, Krishna fornece a introdução ao conhecimento, sem dizer exatamente o que é esse conhecimento. E aqui ele apresenta o conhecimento libertador, que é o conhecimento a respeito da natureza de ação e inação. E agora a exposição ela se move para ações boas e ações nocivas, né? Ações que, a princípio, são proibidas ou não recomendadas, né? Porque elas nos conduzem ao suicídio espiritual, e as ações que nos fazem crescer espiritualmente, né? Desenvolver. E precisamos compreender que entre a escolha de nossas ações existe a escolha da omissão. Não, eu não vou escolher nada, né? E as pessoas mais tamásicas fazem essa escolha muito frequentemente pensando que é uma renúncia deliberada, mas não é uma renúncia deliberada. É simplesmente preguiça, tá? Portanto, ação e inação, okidoki. Krishna fornece a introdução ao Yana, ele disse que é um conhecimento a respeito da ação e inação, e você precisa observar ações que te elevam, ações que te declinam, que te destroem espiritualmente, e você precisa compreender que a inação quase que invariavelmente não é a solução, né? Agora, durma com um barulho desse e diga que você passou bem a noite, porque a primeira coisa que passa na cabeça do Felipe é assim, eu vou partir para a inação, né? Eu não sei qual dos dois Felipes, mas um dos dois deve ter pensado nisso, né? Vou partir para a inação. E aqui o Krishna Guru nos diz que a inação, quase que invariavelmente, não é a solução. O que é esse conhecimento? É um conhecimento além do conhecimento da natureza de ação e inação, e nós vamos mergulhar nele na medida que os outros versos se desenvolvem. O verso 18, o Krishna nos diz, aquele que vê a ausência da ação na ação e aquele que vê a ação na inação é um sábio entre os homens. Ele é um sábio que realizou tudo. O que significa realizar tudo? Um sábio, né, que não tem uma infinidade de capacidades, porque ele ficou sempre ali fazendo o seu trabalho espiritual, não tem conhecimento científico, não tem. Então, que história é essa que realizou tudo? Ele realizou um conhecimento, né, a respeito de sua real natureza, que envolve a compreensão de Mitya, Shwara, Jiva e Jagata, e o modo qual tudo aqui é energia em movimento, e que isso não pode ser evitado, mas que você pode compreender o aspecto da sua experiência humana, que é livre das ações e de seus resultados, livre das experiências, né, da construção corpo-mente, que, na verdade, não é o ator, é um entre tantos fatores que causam a ação, mas é um ator mínimo, porque a única coisa que a gente faz é o exercício da escolha a respeito das ações. Todo o resto, o sistema Ishvara faz. Não é assim, Marcelo? Eu costumo dizer, eu almocei agora, espera aí que eu vou fazer a minha digestão. Ninguém sabe fazer a digestão, né? Qual é a escolha? Não, eu vou fazer uma digestão boa. Não, no máximo você tem uma escolha a respeito da ação, de o que você vai botar na boca. Você vai botar alguma coisa que vai dificultar a digestão ou não? Colocar alguma coisa em excesso ou não? Então, aquele que vê a inação na ação, e quem é que faz a ação? O corpo-mente. Aquele que vê a inação que pertence ao Atma, ao ser, na ação do complexo corpo-mente,
e aquele que vê a ação, até mesmo na inação do corpo, é um Jnani, um sábio entre os homens. Ele compreendeu a natureza da ação e da inação. Onde está a natureza da inação? É a minha pergunta para o Marcelo Aranda. Estava mexendo aqui no... Uma coisa técnica aqui, diga, repete. Aonde nós estamos vendo a natureza da ação Sim. e da inação? Onde reside a natureza da inação? Pergunta simples, direta. Nós queremos saber qual é a natureza da inação. Aquele que compreende a inação na ação e a ação na inação, né? Então, nós estamos vendo um jogo, uma dança entre ação e inação, né? Então, nós sabemos que o Atma é livre da ação, o ser, né? O ser é livre da ação, né? Então, o ser, ele jamais é ausente em uma ação, ele deve estar presente abençoando toda e qualquer ação. Então, toda e qualquer ação nossa envolve o Atman, que não faz nada, mas sem o qual nenhuma ação ocorre, né? E inclui também o corpo-mente, que aparece dinamicamente fazendo ações, como todas as outras configurações do universo. É tudo energia em movimento. Mas dentro do campo dessa energia em movimento existe esse princípio chamado Atman, o ser, a consciência, que não faz nada, exatamente como o espaço. O espaço não faz nada, né? O espaço não se move. A gente fala espaço, mas o espaço é além do espaço-tempo, né? O paradigma espaço-tempo, ele existe em referência aos agentes que experienciam os objetos dentro de Mithya, e aí eles desenvolvem a perspectiva de que existe espaço e tempo, mas o espaço é além da espacialidade. Porque em Mithya, espaço é o mais sutil do sutil. Como é que você pode dizer que existe espaço, do ponto de vista do espaço, se o espaço pervade tudo? Ah, não, o espaço agora ele vai mudar daqui para lá. Não, o espaço é, né, o mais sutil em todos os universos, o espaço físico que acomoda objetos físicos e o espaço sutil que acomoda todos os objetos mentais e emocionais. Então, ele jamais se move, né? Então, a consciência, muito frequentemente, em analogia, né, explicada como o espaço. Ele é de natureza una, ele é todo pervasivo, ele não faz nada. Então, aonde reside a inação? Na minha natureza Atma, na minha natureza consciência, que é mais sutil do que o espaço, que é o substrato de Mithya. Então, o espaço é o primeiro elemento desenvolvido por Maheshwara e ele permanece como substrato de Mithya, né? Mas existe alguma coisa sem a qual o espaço não pode desfrutar da sua existência como o acomodador de todos os fenômenos e objetos, né? Então, aonde reside a minha natureza livre da ação? Aquele que vê a inação na ação, aonde está contida a inação nas minhas ações? Na luz da consciência que revela, anima, né? Não, a luz da consciência que ilumina este complexo corpo-mente e revela as ações desse complexo corpo-mente para alguma coisa. E dentro do âmbito da nossa experiência humana, a gente sabe que não se move, que é livre da ação. Existe sempre este elemento livre da ação no âmbito de nossas experiências do dia a dia. Esse é o aspecto prático do Vedanta e não filosófico acadêmico. É isso que precisa ser realizado, né? A ausência da ação é a natureza do Atman, é a natureza da consciência, o mais sutil do que o espaço.
Então, o ar se move, né? O fogo se move, a água se move, a terra, tudo se move, tudo aqui é energia em movimento, mas o espaço não se move. Mas ele se move no sentido de que ele retorna para a sua condição causal, potencial, e ele aparece de novo como substrato de Mitya, né? Mas existe algo que sobrevive até mesmo o Pralaya, a dissolução do universo e o reaparecimento do universo existe dentro do âmbito de quê? Da luz, da consciência e existência, no qual tudo isso aparece e desaparece em constante fluxo de modificação. Tá? Então, qual é a natureza da inação dentro das ações? Eu sou a natureza inação dentro das ações. E eu também compreendo a ação até mesmo quando a inação é total. Como assim? Quando eu estou em profundo sono, sem sonho, não existe nenhuma ação física e não existe nenhuma ação mental, né? No estado de sono profundo. Nenhuma ação está ocorrendo, né? Mas ainda assim, eu compreendo que existe ação. Existe ação em dois modos que nós podemos compreender. E existe ação como potencial no corpo causal, né, aquele estado no qual o corpo sutil se recolhe no corpo causal, e aí existe a inação, mas a ação está embutida como potencial, como semente que, de um momento ao outro, ele vai despertar as ações do estado de sonho e depois as ações do estado de vigília, né? Então, existe como um potencial. A ação existe na inação, até mesmo na inação do Nirvikalpa Samadhi e o sono profundo. E de um outro ponto de vista, nós podemos ver, mais prático e objetivo, que a ação existe até mesmo na inação. Por quê? Porque os pranas estão ali ativando este aparato corpo-mente de modo que ele não comece a apodrecer, que ele permaneça vivo. Então, existe ação a nível microcósmico, tá? Existe ação em nível do corpo causal, potencial para ação e movimento, né? Então, eu preciso compreender a inação que é sempre presente, né, apoiando as ações, que é o testemunho, a consciência, a existência, que abençoa o agente que age e experimenta os resultados. E toda vez que eu me liberto da ação, porque eu vou dormir, ou porque eu quero descansar na rede, ou isso, ou aquilo, né? Eu simplesmente, ainda assim, não me livrei da ação. Ela existe no meu corpo causal como semente, ela foi suprimida através de uma dominância de tamoguna, né? Mas eu não quero que essa dominância seja 24 horas por dia, né? Porque senão eu estou, né, preso, amarrado, na condição mais precária da experiência humana, que é uma personalidade condicionada pelo tamoguna. Então, uma pessoa que compreendeu esses dois aspectos, entre ação e inação, é um sábio entre os homens. E ele realizou tudo. Por que ele realizou tudo? Ele só realizou a compreensão a respeito de sua real natureza, né? Que é além da ação e da inação. Né? Mas que história é essa que realizou tudo? Porque todas as realizações humanas, todos os objetivos, né, os alcançados por seres humanos, eles visam o quê? Eles visam a libertação de quê? Do sofrimento, do samsara, desta luta em tentar controlar o campo, controlar minhas experiências e viver uma vida sempre feliz, mas dependente dos acontecimentos, das circunstâncias, o que é impossível, o que causa samsara, a problemática psicológica humana, né? Então, ele realizou tudo porque, realizando o ser que você é,
né, livre de ação, como princípio, testemunha, consciência, né, existência, que não faz nada, mas abençoa tudo. Né? Então, realizando isso, você realizou o quê? Aquilo que você procura realizar através de uma infinidade de ações, que é o quê? A sua felicidade, a sua paz, né? O seu equilíbrio, a sua satisfação. Né? Agora você já não é mais um termômetro, você é um termostato. Então, ele realizou tudo através de uma realização. Aí a galera diz, putz, essa é a realização, como a gente diz, a explicação filosófica do Vedanta, é o conhecimento, né? Que uma vez conhecido, você conheceu tudo o que você queria conhecer. Porque tudo que você quer conhecer a nível de fenômeno ou objeto é uma tentativa inconsciente de se completar, de se sentir seguro, pleno, completo, satisfeito, né? De estabelecer a sua natureza purna, satisfeito. Purna significa satisfeito. Eu não preciso de obter mais nada, nem mesmo conhecimento científico, isso e aquilo, nem mesmo conhecimentos esotéricos. Eu estou plenamente satisfeito, porque a minha natureza é a satisfação. Satisfação significa não dualidade. Não dualidade significa o quê? Que não existe nada além de mim que possa me completar. E a situação do Jiva-Atma é: eu sou esta configuração corpo-humante, lidando num campo no qual existe uma infinidade de objetos, alguns me atraem, outros me repelem, e eu preciso, né, de obter esses objetos de desejo para estabelecer a minha felicidade, minha plenitude, né, a minha satisfação. Aquilo que nós somos é pleno porque é não dual, é um sem nada além. No momento que tem um segundo princípio, um segundo fator, um segundo elemento, aí as coisas já estão em movimento, as coisas já estão impactando uma outra, já estão se modificando, e a problemática de Mithya entrou sem que nós tivéssemos percebido. Mas é a condição de quase todo mundo que fala em não dualidade, mas eles acreditam que o ser que eles querem realizar seja alguma coisa outra que a consciência deles próprios. Tá? Isso é dualidade. Os próximos versos, do 18 ao 24, é conhecimento puro, e é a pomada, né? O remédio, a solução para todos os problemas humanos. É o tópico principal do capítulo 4. É a parte mais importante, porque é a parte upanishádica do Gita. Nesta porção, Krishna condensa os ensinamentos dos Upanishads. Ponto. Por causa desta porção, eu mudei ali uma coisa, por causa desta porção, as outras porções similares, o Bhagavad Gita é chamada de Upanishad, Iti Srimad Bhagavad Gita Su. Então, por causa deste elemento do Jnana Yoga, do puro Jnana Yoga dos Upanishads, o Gita também é chamado uma escritura de moksha. É uma escritura de karma, dharma, moksha. Literalmente é descrito por causa dessas porções upanishádicas. Karma Yoga não é a essência do Upanishad. Até mesmo um grande devoto, ou a grande devoção, né, o grande bhakti, né, não é a essência do Upanishad. A Ashtanga Yoga, ou a meditação profunda, não é a essência do Upanishad. A essência do Upanishad é Jnana. E esse Jnana também é encontrado em algumas passagens do Gita. Eu fiz algumas edições, eu vou passar para você depois, tá? E este Jnana do Gita é encontrado em algumas passagens nos capítulos do Gita. No segundo capítulo, nós vimos, no verso 12 ao 25, esses ensinamentos dos Upanishads. No capítulo 2, nós vimos
Krishna apresentando o Jnana Yoga para Arjuna. Ali, Krishna fornece o cerne do Upanishad. E aqui, nesta porção, 18 a 24, do capítulo 4, igualmente. Ele é considerado muito importante, mas não somente significativo, como também sutil e, portanto, difícil de ser compreendido. É um verso complexo que Krishna usa a linguagem da contradição para nos fazer pensar mais profundamente. Caso contrário, nós ouviremos o Gita superficialmente, sem contemplarmos a profundidade desses ensinamentos. E é assim que a maioria dos expositores do Gita, com viés do yoga, apresentam o Bhagavad Gita, sem essa profundidade que somente os Upanishads propõem. Né? No momento que você integra Satya, você já entrou nas profundidades do Vedanta. É profundo, é sutil, é simples, mas raros são os indivíduos que irão compreendê-lo. Caso contrário, nós ouviremos o Gita superficialmente, olhando para um lado, olhando para o outro. Isso é história velha, já ouvi falar, já vi no filme, já vi na televisão. Tudo bem, é música para os meus ouvidos, mas a gente jamais vai mergulhar nessas águas profundas dos Upanishads, que são contidas no Gita, e de modo prático, né, compreender a nossa natureza livre de ação, a nossa natureza livre de experiência. Né? O que é a minha natureza livre da experiência? Esse é um ponto importante. É um ponto importante, mas é tão sutil, é a essência do autoconhecimento e que, de um certo modo, não tem um apelo para a galera do mundo espiritual que não possui este tipo de sutileza intelectual. Eu, a consciência, sou livre da ação e sou livre dos resultados das ações, e isso significa dizer que eu sou livre das experiências, eu sou o princípio consciência, existência, e testemunho através dos meus jivatmas os fenômenos, as experiências, mas eu sou livre. Isso está contido na experiência nossa do dia a dia, esse elemento. Okay? Então, a compreensão é de que eu não sou uma entidade que experimenta e conhece. A única libertação possível é a compreensão e reivindicação da minha natureza, que não é um agente que experiencia. Mas ninguém está interessado nisso, Mariné. Por quê? Porque todo mundo quer ser um agente experienciador. No fundo, inconscientemente, as pessoas querem permanecer na dualidade, sujeito experienciador e experiência, experienciando qual coisa que represente punha, 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 punha constantemente. É o que as pessoas querem. Sem saber, sem compreender que esse é um movimento inconsciente, muito embora eles digam, falem, usem, utilizem as palavras não dualidade, não dualidade. Não, é dualidade. Eu não quero abrir mão da minha entidade experienciadora, seja nesta dimensão ou em outras locas sutis. Eu sou viciado na dualidade, experienciador, experiência. Eu não abro mão da minha identidade como agente experienciador, independentemente das dimensões, né, das densidades dessas dimensões. Eu quero experimentar. Uma vez, lá na Índia, eu tive uma sacação assim, muitos anos atrás, e eu falei para o James Swart. Eu tinha compreendido, né, qual era a vassana mais primordial que amarra o indivíduo no samsara. E eu falei para o James,
é uma vassana por experiência, né? O James achou uma sacação muito bacana e falou assim, uau, isso aí pode ser desenvolvido, né? Muito, muito profundo. Mas ele também não entrou na profundidade disso, e muito menos eu, mas gradualmente essa compreensão cresceu, né? Dentro da minha compreensão humana, né? Nós estamos presos na dualidade porque, mesmo como buscadores espirituais, a gente ainda quer experimentar punha, qualquer que seja o nível, né? Mas eu quero punha, mas eu não quero abrir mão da minha identidade como agente que experiencia, e qualquer experiência é em dualidade. O que significa abrir mão da vassana, dissolver a vassana que está sempre sedenta por experiência em dualidade? É simplesmente dizer, chega, basta, eu experimentei o suficiente, né? Eu não quero mais ser um agente experienciador. Aí a Marinéia pensa que o professor pirou de vez agora, né? Eu não quero mais ser um agente experienciador. Por que eu não quero mais? Porque eu entendi, é tudo punha papa, punha papa, punha papa. Essa novela não acaba nunca, parece uma daquelas novelas mexicanas, né, que são piores que as brasileiras. Eu não quero mais experienciar. Se você não quer mais experienciar, aí o sistema Ishvara vai dizer, tudo bem, esse cara aqui não volta mais para a Mitya, porque ele está consciente de que não vale mais a pena. Ele quer realmente se dissolver em sua natureza suprema, superior, como o Brahman, né? Como o oceano, e jamais interessado em ser um agente que experiencia a dualidade, a menos que Ishvara, o sistema, queira mandar o cara de volta para qualquer desses lokas como um Sadhguru, como um Jagata Guru, né? Um Avatara, né? Mas, em geral, até quando nós tenhamos este desejo, esta vassana, por experiência, nós estaremos amarrados neste samsara, em outros samsaras mais sutis, mais sutis, mais sutis e mais sutis, sempre dualidade, sempre eu querendo obter mais experiências e mais conhecimentos a respeito de fenômenos. Então, o único modo da gente se libertar de tudo isso é compreender a nossa natureza, que é livre da ação, é livre da inação, livre da experiência. Aquilo que nós somos não é um agente que experiencia e conhece. Ah, então eu não quero, porque, o que está lá para mim? O que existe nisso para mim? Eu quero reivindicar e assumir a minha real identidade como algo que vai experimentar, né, o êxtase eterno, a felicidade suprema, né, o punya, né, celestial, com todos os anjos, né, pedindo para mim, né, vem aqui, me dê o seu satsang, você esteve lá embaixo, né, você esteve aqui, ah, não, eu não quero essa história de que eu assumo a minha identidade e não é uma entidade que experiencia. Não, isso aí não tem nenhuma atração. Por quê? Porque nós somos escravos da dualidade, nós queremos experimentar. A única diferença é que a gente quer experimentar mais punha e possivelmente punhas celestiais. Não é assim, Marcelo? Toda a ideia do céu, né? Swarga, o paraíso, Os Swarga. paraísos celestiais é dualidade. As escrituras dizem muito claramente, aquilo ali se esgota, e aí você é jogado de volta aqui de novo. Aí você tem que trabalhar, para produzir punhas espirituais, punhas materiais, né? Quem é que está disposto a abraçar a sua identidade, que não é um agente que experiencia, sabendo que aquilo ali é uma forma de suicídio, não suicídio espiritual, mas é uma libertação do samsara que aparece como suicídio, como a minha amiga me disse 6, 7 anos atrás. Não, eu gosto do mundo, eu gosto da vida,
minha vida é cheia de punho, eu quero se voltar para reencarnar aqui de novo. Eu falei, fica tranquila, porque se esse é o seu desejo, o sistema sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, né? Isso é muito profundo, né? Eu estou disposto a assumir a minha real identidade, que não é um agente experienciador. Uma amiga minha, uma vez de Ubatuba, disse assim, não, nada, isso não. Não, não, o que eu vou fazer da vida depois se eu não posso experimentar mais nada, se eu não volto de novo para experimentar? Quem sou eu? Porra, você é o oceano, você é essa Chitananda, você é a consciência que aqui e ali se reflete nesses jivinhas e dá uma sensação a esses jivas de serem seres conscientes, sencientes, né? Você é a totalidade desta consciência, você é o oceano de Brahman, e você não precisa experimentar, por quê? Porque só existe você. Como é que você experimentar você mesmo? A experiência requer dois fatores, um fator e alguma coisa dentro de mim que possa ser experimentado. Mas você, como Brahman, você é um sem o segundo. Você é consciência sem nada além da consciência, nenhuma pequena inclusão, nem menos. Portanto, não devemos ouvir o Gita academicamente com 5% da nossa mente ouvindo aquele lá acadêmico repetitivo do Gita, né? Mas nós temos que ouvi-lo em sua profundidade, através das passagens dos Upanishads. Portanto, Krishna usa a linguagem da contradição para provocar o indivíduo a pensar, a investigar, a tentar compreender. A primeira linha diz: a pessoa sábia vê a ação na inação, e a pessoa sábia também vê a inação na ação. O que você entende por isso? A pessoa sábia vê ou compreende a ação na inação, e a pessoa sábia também compreende ou conhece a inação na ação. Aquele que conhece a ação na inação e a inação na ação é um Jnani, é uma pessoa sábia. A pessoa sábia vê a ação na inação. É uma contradição. De ambos os lados, é uma contradição. Então, você está vendo algo errado. Como você pode ser uma pessoa sábia se você vê a ação na inação e depois vê a inação na ação, você contradisse a sua primeira determinação, né? Então, você não pode ser uma pessoa sábia. Porque ou você compreende a ação na inação, ou você compreende a inação na ação. Mas você não pode compreender ambos, porque elas se neutralizam, elas se contradizem. Se eu disser, por exemplo, que o copo, se eu disser que o copo é uma xícara, né? Eu direi que eu sou um sábio? Não, sou uma pessoa equivocada. Meu conhecimento é equivocado, né? Se eu disser que o copo é um livro, também eu sou uma pessoa ignorante, equivocada. Quando eu vejo algo errado, eu nunca posso ser chamado de uma pessoa de sabedoria. Considerando que Krishna diz, aquele que vê a ação na inação, ele estaria vendo isso de forma correta ou incorreta? Como é que uma pessoa sem a compreensão de Satya e Mithya iria aceitar esta afirmação como uma afirmação correta? Aquele que vê a ação na inação, ou a inação na ação. Como alguém vai compreender isso? A menos que ele tenha sido treinado, né, não somente pelo conhecimento espiritual a respeito do sistema Mithya, Ishvara Jiva Jaga, mas Satya Mithya. Somente então nós podemos compreender essas afirmações aparentemente contraditórias. Porque na ação a gente só consegue ver a ação, e na inação a gente só consegue ver a inação, a menos que a gente tenha uma capacidade de compreender Satya Mithya, o substrato da ação e o substrato da inação.
E o fato de que na inação, ainda assim, existe ação potencial, existe ação a níveis mais sutis, porque todo o universo é energia em ação. Aquele que vê a ação em ação deveria ser a coisa correta, e aquele que vê a inação na inação é um sábio. Então, a pessoa vai dizer, pô, esses caras são loucos, o pessoal do Vedanta é doido de pedra, como dizem os mineiros, né? Porque a sabedoria é ver a ação na ação e a inação na inação, né? Mas Krishna diz não, ele apresenta para a gente uma contradição monstruosa, né? Dizendo que a verdade, a sabedoria é ver a ação na inação e a inação na ação. Somente então você é uma pessoa sábia. Assim, se você traduzir este versículo sem ajuda, se você estudar essas passagens sem um guru das escrituras, dos Upanishads, né, você não compreenderá nada, né? Você precisa de uma investigação profunda com a ajuda de um guru. É por isso que todos os gurus, os acharyas, como Shankaracharya, escrevem comentários muito elaborados sobre essas passagens a respeito da ação e inação. Ok? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu tenho um pessoal que vai chegar daqui a pouco aqui. E a gente se encontra novamente na semana que vem, Ishvara permitindo, com a beleza do Gita, essa passagem profunda a respeito dos ensinamentos dos Upanishads. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê.